Vamos lá, estamos organizando aqui. Vamos começar mais uma live, onde a gente vai falar sobre as questões que envolvem a engenharia, né? E que envolvem imóveis novos, imóveis que precisam de um olhar mais atento, né? Então, em função disso, eu convidei uma amiga que conhece muito do assunto. Precisava de um feedback, como é que tá? Se a gente já consegue... Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Heloísa, tudo bom, Como vai, querida? Nancy? Você está me ouvindo Me- bem? Eu estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Ouvo perfeitamente, você está ótima. Então tá bom. Então estamos nos ouvindo e Estamos eu nos espero. comunicando. É verdade, uma comunicação efetiva, uma comunicação eficiente, não é verdade? Perfeitamente. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar sobre um tema que eu gosto muito, que eu venho trabalhando desde 84 nisso. Um Então, dia desse, então. um dia desse, outro dia. Foi outro dia, né? Gente, olha, o currículo da Heloísa, eu vou te contar, é de fazer inveja, né, Heloísa? É, Imagina. pó- é pós-graduação, é mestrado, tem um pouco de tudo, não é? Eu gosto bastante de estudar e eu acho que a gente tem que aprender pelo menos uma coisa por dia. E tem que se atualizar. Não adianta É. você aprender e esquecer, né? Não, não adianta juntar diploma que só vai juntar pó, né? É verdade. Você junta um monte de Boa, diplomas, se você não estuda, você junta pó. é verdade. É verdade, faz todo sentido. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Se atualizando, buscando. Até porque, veja, né? O mundo está mudando, né? E agora, com esse negócio, com essa tal dessa internet que inventaram, né? Está mudando mais depressa ainda, não é Tá, verdade? tá, tá. É Tá, e é difícil verdade. manter o ritmo acelerado do jeito que estão. Eu estou fazendo mediação via internet já há algum tempo, e é difícil, é um desafio, porque nem sempre a internet está funcionando, nem sempre a pessoa está lhe ouvindo e vendo como deveria. Tem as dificuldades de você fazer internet no litoral, que fazer sessão no litoral, por conta de internet que cai muito. Que não ajuda, né? Não. Então, pessoal, assim, vamos lá a ordem do dia e alguns esclarecimentos. Heloísa, como eu falei, é uma engenheira formada, muito bem formada, com mestrado, com uma larga experiência, uma querida para mim. Eu a conheci Você também. justamente, você falou, obrigada, você falou agora em mediação, né? Nós nos conhecemos justamente num curso, né? De mediação, De conciliação arbitragem, lembra? e arbitragem. É porque Arbitragem. É. eu fiz os três na sequência. Não, E eu um já tinha deles, feito, há 2 anos eu fiz mediação e conciliação e fui naquele para ver só arbitragem mesmo. então, e eu já tinha feito há alguns anos, né? E depois fui renovar, avaliar e até tenho que, de novo, fazer o tal do estágio, né? E a gente teve uma boa sinergia, né? Um bom contato, foi muito interessante. Começou esse negócio de pandemia, a história das lives, e por que não a gente falar de um tema tão sensível e tão importante como esse? Não é curso, não é aula, é apenas uma troca de ideias entre pessoas que têm algum ponto em comum. Eu atuo muito no direito imobiliário, a Heloísa, como engenheira, acaba que tem uma boa sinergia com a minha área de atuação, por conta dessas questões da engenharia. Então, a gente quer trocar ideias, trocar informações. Quem tiver dúvidas, usa aqui a caixinha dos comentários ou aquela do pontinho de interrogação. Manda para mim, manda para a Heloísa, o que a gente não respondeu hoje, a gente responde
depois na sequência. A participação, a interação de vocês é muito importante. Se acharem que vale a pena, que gostam, pode compartilhar com os amigos. A gente vai ficar muito feliz com isso, né? Heloísa, seja muito bem-vinda. E vamos começar aqui o nosso desafio, que é falar sobre... Comprou um imóvel novo? Você fez a vistoria antes de receber? Logo depois? Demorou muito? O que acontece? A Heloísa mandou um briefing para mim, ela fala algumas diferenças, avaliação, exames e vistorias, e ela vai poder nos esclarecer muito sobre isso. Seja muito bem-vinda, você está com a palavra. Obrigado. Essa pergunta, se você comprou um imóvel novo, vai fazer uma vistoria antes ou depois, não cabe só em imóvel novo, mas em imóvel usado principalmente. No imóvel novo, as construtoras costumam convidar os proprietários para fazer uma vistoria prévia ao imóvel. E naquela vistoria prévia passa um monte de coisa que você não viu, os tais vícios ocultos, e você é obrigada a assinar que está tudo bem. Dificilmente você, com um olhar de leigo, vai entender que tem alguma outra coisa faltando. E, sabe, é muito comum depois reclamarem da área construída, que a área que foi vendida não é bem aquela que tem no apartamento, da área de garagem também, é outro impasse, que vende a vaga de garagem e você nem vai se dar o trabalho de saber onde é a garagem, como você está empolgado comprando um apartamento novo. E aliás, o apartamento novo tem esse mal, né? A gente fica encantado, aquele momento, aquela coisa nova... Pode ter um elefante, um bode na sala que a gente não enxerga, né? E para os imóveis, tanto novos como os usados, as pessoas não se preocupam, por exemplo, na vistoria da área comum, como é que está a impermeabilização da caixa d'água lá em cima, como é que estão as infiltrações, se por acaso existe na casa de máquina de elevadores, nos poços de elevadores, se existe infiltração nas paredes diafragma que circundam as garagens. Ninguém está preocupado com isso. Você se atém ao imóvel, a cortina que você vai pôr ali, o sofá novo, o tapete, e esquece esses pormenores. Então, a diferenciação que eu faria de uma vistoria prévia a um imóvel é você não esquecer de fazer com tudo que pertence àquela unidade habitacional, e não só a unidade habitacional em si. E outra coisa, quando você faz uma vistoria sem uma documentação fotográfica legendada, não tem como você levar para um juiz amanhã o que é aquilo. Porque vamos lembrar que o juiz é leigo, ele não fez nenhum curso de engenharia. Então, se você não tem uma documentação fotográfica legendada, muito boa, especificando o que você viu, ninguém sabe o que você viu. Quando a gente fala, né, comprou um imóvel novo, não necessariamente um imóvel novo, pode ser um usadio, mas quando você compra, ele é novo para você. Ele é novo para você. Mas essas vistorias também elas são bastante pertinentes, claro que assim, com um impacto menor, mas em aluguéis, não é verdade? Olha, em aluguéis eu já nem falo tanto, mas eu acho que a compra é muito mais complicada. Pelo seguinte, se você aceitou um imóvel, e lembrando que os vícios ocultos prescrevem em 6 meses, e os redibitórios, que são aqueles que depreciam o seu imóvel em até 12 meses, quando você vai se tocar disso, você já está na hora de entrar com a demanda judicial. Eu peço sempre às pessoas em que eu trabalho, perícia ou em condomínio ou em unidade habitacional, assim como seja, que elas registrem sempre em cartório de títulos e documentos. Sabe por quê, Nancy? Às vezes eu tenho tido boas experiências quando a construtora recebe um laudo bem explicadinho, com tudo que está faltando, tudo que tem, quais são as normas que não foram atendidas. Esse laudo é registrado em cartório de títulos e documentos e vai via cartório aguardando uma resposta. Muitas vezes eu tenho uma solução, uma mediação, uma solução extrajudicial. Porque você é advogada, você sabe mais do que eu. Quando você entra com ação na justiça, reza um Pai Nosso, Ave Maria e pede a Deus para seja logo. Mas eu já tive ação que demorou a gente, enquanto advogado,
a gente tem aquele problema, né? Fala para o cliente, olha, preciso de um laudo. Ai, doutora, mas quanto vai me custar? Vai custar X. E depois, depois tem o perito do juiz. Mas eu vou gastar 2 vezes. É um mal necessário, né, Heloísa? Porque o que acontece? Com o primeiro laudo, muitas vezes a gente, isso que você falou, manda para a construtora e a consultora já vê, olha, o negócio aqui não estava brincadeira, vamos sentar, vamos conversar, né? Tentar fazer uma composição, não é verdade? Então, é um investimento, não é uma despesa, né? Não, é uma preservação não só do seu direito, mas principalmente do seu patrimônio. Porque é aquilo que eu digo quando eu vou ver sou contratada por um síndico, tem uma série de irregularidades de construção. E isso aqui vai cair, não é que vai cair, é que vai lhe custar muito mais caro quanto mais tempo você demorar para corrigir. Eu Não é vejo só o que coisas que cai, até né? Deus duvida. Não, eu já entrei na garagem de 2 prédios onde o síndico tinha mandado retirar um pilar para fazer vaga de estacionamento que estava faltando. Já Misericórdia! achei, já fotografei. E sabe o que mais? Não tinha uma trinca, porque a carga foi Nossa! distribuída pelos pilares no entorno e aquilo ali devia ter sido superdimensionado, porque muitas vezes o projetista, com receio que aquilo não seja tão bem construído, ele toca coeficiente de segurança. Às vezes, em vez de ser de 1,45, o cara põe 1,60 de coeficiente de segurança para se garantir. Porque Olha só. a maioria das vezes, eu já fui projetista de estrutura, você entrega um projeto estrutural na mão de uma construtora e você não sabe quem é que vai fazer aquilo. E você não sabe quem vai armar, se vai respeitar o cobrimento entre o aço e a superfície da peça estrutural, ou se aquilo vai dar corrosão, ou se o cara usou um aditivo acelerador de pega à base de cloreto para poder tirar logo o escoramento do pilar e passar para cima. Eu vejo coisas incríveis, eu vejo lajes que saem a cada semana. Quando o certo do concreto curar para a resistência de cálculo são 28 dias. E você vê Nossa, um prédios... mês, praticamente um mês, né? É um mês. Agora, Heloísa, acho importante repetir, porque eu não sei, para mim travou aqui um pouquinho, não sei se para os demais também. Quando você falou dos prazos, dos 6 meses e dos 12 meses, dá uma reforçada nessa informação. Olha, os vícios ocultos, que são aqueles que não dá para ver, mas não prejudicam o seu imóvel em termos de custo, são 6 meses. E os vícios redibitórios, que são aqueles que realmente depreciam o seu imóvel, tipo assim, o cara fez um revestimento de parede, você vai colar, vai bater um prego e sai o pedaço da parede. Tá? E tem os vícios que comprometem a solidez e a estrutura do imóvel. A E esses têm segurança, né? carência de 5 anos. Uhum. E aí entra numa coisa muito interessante. Você fala assim, tem só infiltração. O único problema do prédio é a infiltração. Pode dar problema de estrutura? Pode. Claro, ele vai levando embora o que tem de bom, né? Não, essa água vai batendo no aço, esse aço aumenta de volume em até 8 a 10 vezes, e aquela capinha que vai em cima do ferro, que a gente chama de cobrimento na estrutura, vai embora, e o ferro passa a ser exposto. Esse ferro, com um tempo grande ou pequeno, dependendo do tipo de meio ambiente que você tem, esse ferro vai entrar num processo corrosivo e rompe. Então, há um comprometimento estrutural, mesmo que seja uma infiltração. E um dia pode cair, vai demorar, mas vai acontecer, né? Ninguém sabe quanto tempo. Por exemplo, se for um prédio à beira-mar onde você tem a névoa salina, ou mesmo um prédio numa estrutura externa, aqui em São Paulo, onde a gente tem chuva ácida, no interior da garagem, onde a gente tem uma atmosfera ácida por causa do monóxido de carbono, com a umidade da garagem, então a gente tem uma atmosfera à base de ácido sulfúrico. Nossa. E por uma fissura de 0,3 milímetros faz entrar esse ácido sulfúrico na estrutura.
Quer dizer, 0,3 Aí é que a milímetros é nada, né? nada. É por isso que a gente precisa de norma. A maioria das pessoas fala, não, mas a NB1 tem quase 300 folhas. Mas ninguém falou que você tem que ler as 300 folhas. Você tem que ir no índice para o assunto que lhe interessa. Eu Por nunca falar deixei em de consultar norma, norma. Ah, a Denise falou aqui agora há pouco de uma ah, NBR que, deixa eu ver se eu acho aqui, que ela também trabalha no eu tenho uma escritório cola de NBR aqui. que faz Ah, mas tem que ter, né? Não dá para a gente decorar todos Não, os arquivos e todas as colas, né? E não, eu ela tenho estava aqui, ó. reforçando aqui o quanto é importante a NBR ser observada. É aquilo que você falou. É como o advogado. Ah, doutora, a senhora estudou lá o Código Civil, o Código. Ah, estudei e tal. Mas a senhora sabe todos os artigos de cor? Não, não sei. Eles estão Nem lá para juiz serem sabe. consultados. Para isso que a gente Perfeitamente. tem o índice. E a NBR também não é muito diferente disso, né? Você tem o índice e você vai naquela parte que realmente Você precisa diz saber respeito e interessa. o que é que você quer consultar. Por É. exemplo, a NBR 6118, que agora teve uma revisão em 2014, essa NBR é de 1960. Foi a Nossa, primeira norma de engenharia. A primeira norma da BNT era NR1. Foi a primeira norma nos anos ah, 60 e foi usada por muitos anos. E e a está aí até diferença hoje, né? Vem sendo vem atualizada. sendo atualizada. E naquela época só se calculava o concreto não pelo limite último de deformação, mas também pelo quanto. Hoje a gente vai com concreto até ele começar a romper. Naquela época, não, Hum, era levava a resistência do concreto até saber que ele tinha um estado elástico e que ele voltava para o lugar. Então, a entendi. evolução foi essa. E essa norma não vê só concreto armado, ela também fala sobre concreto protendido, que em 1960 ninguém ouvia falar nisso, né? Não aqui no Brasil. Na Europa já Aham. existia, mas aqui no Brasil não. Ô, Eloy, fala para mim a diferença entre exame e vistoria. Olha, basicamente é a mesma coisa. A gente tem ideia de que o exame é uma coisa menos detalhada, Mais superficial. mais superficial. E a vistoria é quando você vai lá ver, registrar o que você está vendo. O exame você pode Entendi. fazer é mais uma coisa visual, um aspecto visual que não precisa englobar a norma, não precisa chegar a detalhamento. Esse, como eu disse a você, aquela fissura tem 0,3 de milímetro. Sim, qual é o meio ambiente que está a estrutura? Então, vai ser danoso ou não? No exame, a Ah, gente não entendi. chega nesse tipo de detalhe. Tá. E já a vistoria é uma coisa mais É uma coisa específica. mais detalhada, bem E mais você detalhada. pontuou aqui também que existem vários tipos de vistoria. Existe. Existe aquela vistoria que você só vai constatar, que é da Tá. status quo, que é muito usada quando você vai construir. As Hum. construtoras normalmente deveriam fazer uma vistoria nos imóveis do entorno para constatar os problemas já existentes. Porque você deve saber que o Código Civil é Ah, muito claro quando ele diz que, em havendo uma obra, qualquer dano na obra vizinha passa a ser parte responsável quem está construindo. Então, é certo, muito certo. importante você saber como é que estão seus vizinhos antes de você começar a construir. Isso tem que ser Claro. feito antes de implante de fundação. Sabe? Quando Aham, já vai saber que vai fazer um prédio, você tem que fazer uma vistoria cautelar. Essa é uma claro. economia burra, É, sabe? Porque é você não verdade. fazer qualquer coisa que dê no imóvel vizinho, você vai ter que recuperar. E Vai isso é causa responder. ganha. É, é. É É causa muito ganha. comum. É muito Muito comum comum. na construção dos prédios, o vizinho, ah, minha parede trincou, Exatamente. minha laje não sei o quê. Por E quê? Porque você. antes do prédio estava tudo normal, né? Uhum. Quem É sabe? verdade. Quem sabe se não houver uma vistoria? Quem sabe se aquilo ali já não estava É. antigo? Não sabe. Pode Outro tipo de. ser, pode ser que já existia e só acelerou, né? Uhum. Outro dia, Uhum. outra E aí, coisa que a gente tem que ver é que
Na vistoria, a parte pode querer, vamos ter um condomínio que é uma vistoria. Primeiro, ele quer saber quanto aquilo é grave. Segundo, ele quer saber como conserta aquilo. E terceiro, ele quer saber de aquilo que a gente elencou de falha, o que é mais importante, o que é que tem que fazer primeiro. Então, eu costumo, nas minhas vistorias, fornecer a metodologia de reparo para cada patologia que eu encontro. Nossa, isso é muito importante. Na hora de você fazer um orçamento para ver quanto aquilo vai custar, você parte de um parâmetro único. É diferente de você convidar 3 empresas que não têm uma metodologia de reparo única, cada um vai dar um preço. E você não sabe o que você está comprando. Não, e eu já vi laudos também que acompanham, inclusive, já os 3 orçamentos, focados naquela mesma metodologia. É mais trabalhoso, é mais demorado, mas também é pertinente. Facilita muito a vida. Demais da conta. Facilita a vida do advogado, do juiz, de todo mundo. Você vai ter os quantitativos de cada empresa, e aquilo não tem como variar. Sabe? Tem X metros de trinca. Quanto custa para consertar? Os X metros é invariável. O tipo de conserto também é invariável. Então, o que vai variar é só o preço. E geralmente não há uma discrepância muito grande, né? Antigamente. Porque o que causa discrepância é essa falta de metodologia, porque cada um trata de um jeito. Exatamente. Eu conversando outro dia com um colega seu engenheiro que é especialista em impermeabilização, e eu estava conversando justamente isso. Eu falei, nossa, mas por que a discrepância nos preços para impermeabilização? Ele falou, metodologia e material. A pessoa faz de um jeito, resolve por um período menor. O outro resolve por um período médio. E um outro tipo é mais perene, é mais duradouro. Obviamente, vai ser mais caro. Então, não dá para fazer assim aleatório se não houver uma metodologia. Muito pertinente essa sua colocação. E outra coisa, a garantia mínima para a impermeabilização são 5 anos. Entendi. A maioria das grandes impermeabilizadoras, em 10 anos, ainda está impecável. Mas olha o transtorno que é de você fazer uma impermeabilização num prédio em utilização é muito complicado. Sabe, bom, qualquer obra num prédio em utilização é complicada. Não, vai descer tudo quanto é entulho pelo elevador. Sabe, demora um absurdo. E se você tem uma metodologia de como fazer aquilo, facilita a sua vida. Oh, com certeza. E outra coisa é não economizar na empresa que está fazendo. Tem que ter um responsável técnico, tem que ter uma RT, tem que ter alguém que se responsabilize por aquele serviço. Você faz pelo passo a passo, não é verdade? Não, você faz com o cara da esquina, quem vai se responsabilizar? Não dá certo, não. Sabe, é muito mais barato, não tenha dúvida. Mas o controle de qualidade mais barato é muito duvidoso. Gostei dessa. É sempre assim. Controle de qualidade mais barato. É mais barato. Isso eu não conhecia. Isso é muito o barato sai caro. Barato porque ele acaba tendo que pagar 2 vezes pelo mesmo serviço, né? Você falou um pouco de vistoria de análise comparativa de conformidade. Que é um exemplo fácil disso. O cara comprou o apartamento que na planta tem X metro quadrado, ele vai morar e acha que não tem. Isso é uma vistoria que vai medir toda aquela área e chegar à conclusão se tem ou não tem os metros quadrados que ele comprou. Isso é muito comum em garagem, tá? É muito comum também quando é prédio industrial, que foi dimensionado de um jeito e executado do outro. O cara foi economizar na execução da estrutura. Entendi. Então, começam a ter deformações que são inaceitáveis. Sabe? Toda estrutura deforma. Toda estrutura deforma, toda estrutura se mexe. Só que existem os limites de deformidade que a gente aceita e aceita pela norma. Entendeu? Tá certo. É aí que eu falo que a norma é imprescindível.
Entendi. Agora me diz uma coisa, é muito comum, nessas questões de apartamento, por exemplo, que é o que a gente acaba atendendo no maior volume, né? Você encontrar metragens muito diferentes daquilo que é vendido? Não, e mesmo porque você não encontra tão diferente, existe um percentual de erro em engenharia que é de 5%, né? Certo. Você não tem uma coisa exata, sabe? Então, Aham. as variações de 1% da área, 2% da área, não são consideradas por juiz nenhum. Então, até 5% está dentro da norma. Não está dentro da norma. Não existe norma específica que tenha prescrito essa variação. Eu estou falando Entendi. variação dentro do comum, dentro do bom senso, Ah, tá certo. tá? Mas não tem não tem isso normatizado. Uhum. É a praxe da engenharia. É, Tá existe uma certo. tolerância de erro. Perfeito. E essa vistoria de análise de causalidade? Por exemplo, tem uma viga, tem um embarrigamento na viga, embarrigamento, a viga cedeu. E Sei. apareceu uma trinca lá em cima, perto do teto. Aham, Por que está aparecendo essa trinca lá em cima se a viga cedeu aqui embaixo? Muito aham. simples. Quando você faz a estrutura primeiro, para depois você fazer o fechamento em alvenaria. E Certo. lá em cima, no encontro do fundo da viga com a alvenaria que tá subindo, existe uma coisa chamada encunhamento. Como é que se é o Aham. processo de encunhamento? Toda argamassa perde água. Quando a argamassa da Tá. alvenaria que você subiu fica seca, ela assenta. Nessa hora é que você pode fazer um encunhamento do final da alvenaria para o fundo da viga. E nem sempre isso Entendi. é esperado e bem feito. Então, quando a água seca, aparece a trinca. Certo? Tudo de novo, é a pressa. A pressa é É inimiga a da pressa. Aí perfeição, você vai né? ter que fechar aquilo com alguma coisa de silicone, alguma coisa que se movimente, porque aquilo ali vai continuar trincando por movimentação térmica. Aquela trinca Aham, nasceu, você tem que fechar com uma coisa flexível. entendi. Olha, a Marina está fazendo aqui um comentário e ela Ah, está dizendo: nada é caro e nem barato por acaso. Eu penso nesse ponto que a gente tem que procurar o preço justo, né? Aquilo que é justo pelo trabalho. Então, eu concordo com isso. Ela diz que é arquiteta e que algo muito comum é na planta humanizada, usada para a comercialização das construtoras. As uhum. cotas, aí você vai ter que traduzir, porque eu não entendi nada. As cotas são de eixo a eixo de parede e não o tamanho que efetivamente terá a parede. O que ela quis dizer Bom, com ela isso? quis dizer o seguinte: quando você vê uma planta de arquitetura, que são as Ah, plantas que são vendidas, que nunca é vendida a planta de estrutura, é vendida a planta de arquitetura. A tá. medida da parede não é da face da parede até a outra face da parede. É do eixo da Ah, parede até o eixo da outra parede. o eixo seria contar a largura do tijolo, E da diminuir por argamassa, de dois. tudo? Isso, e dividir por dois. É como se fosse Ah, o tijolo no meio. Entendeu? porque ele é metade para cá, metade para lá, né? Por assim dizer. Exatamente. Que Sabe? E dependendo bacana. da largura da parede, você vai ter uma medida exata, independente da largura da parede. Porque é de Aí eixo, isso é A do Denise eixo está da parede ao eixo da reforçando. outra parede. Ah, entendi. A Denise está reforçando que por isso que importa a planta que está arquivada na prefeitura, que é a área válida, né? E aí a Perfeitamente. Marina complementou que assim, né, de eixo a eixo, se perde 15 centímetros, né? Se perde porque é 7,5 de uma parede, a parede normalmente acabada tem 15. Ah, Certo? tá, Então é sete e entendi. meio para cá, 7,5 para lá. Então você compra achando que tem 15 centímetros a mais e não é verdade. Porque é aquela Ah, meu medida Deus. que Então não tem adianta você pegar a sua trena e sair medindo e falar assim, Não, não, a não. construtora me entregou um negócio menor. É.
Sabe, aí que tá, as pessoas pensam, é muito menor, mas aquela plantinha que sai em panfleto, aquela plantinha mostra a distância de face a face de parede, e não de E não eixo a de eixo, eixo a eixo. entendeu? Entendi, Agora, entendi. uma coisa que eu queria falar um pouco é sobre perícia judicial. Quando Hum, você já fez o seu laudo, já mandou para a construtora não respondeu, você mandou de novo, você tem que entrar numa demanda judicial, muitos advogados preferem entrar com a produção antecipada de provas. Ou seja, certo. fazer uma prova para mais tarde entrar com a ação principal. Eu acho isso muito moroso. Sabe, eu Aham. acho que você já tendo um laudo, eu acho que você pode entrar numa ação principal instruída pelo laudo que você já tem. E aí você faz um laudo muito bem feito, com fotografia legendada, com croquis, sabe, mostrando a obra, levar a obra pronta para o juiz ver. Não adianta ficar à base de achismo. Eu vejo muito laudo ou muita inicial de processo com um monte de fotografia sem legenda. Não adianta. O que é isso? Aonde é? Qual é o endereço? Que peça é essa? Ninguém sabe. Não, não adianta. Se não tiver legenda, não tiver setinha indicando, Exatamente, você não sabe que peça não é essa. resolve nada, 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 nada. É importante você extrair isso do laudo, é importante. Mas você tem que explicar, porque Lógico. senão, como é que o juiz ainda vai ter que olhar o laudo, procurar aquela foto para tentar entender? Não funciona. E tem outra coisa em laudo, que o juiz também não vai atrás. Quando você cita uma norma, você transcreva aquele parágrafozinho da norma que você já referiu. Você acha que algum juiz no mundo vai pegar uma norma de 200 folhas, vai ler onde é que está aquela observação que você pôs? Nunca. Ler o processo já é uma dificuldade. Não, nem lê. E outra coisa, quando ele pega uma perícia, ele vai direto na conclusão. E tem muito laudo sem conclusão. O Mas, cara Heloísa, acaba de quem responder os nunca que. fez isso? Hã? Advogado faz isso, porque você vai na conclusão, aí você entende o que o cara falou, aí você fala, bom, agora eu vou entender de Aham. lá para cá, entendeu? Porque você já vai linkando o raciocínio, porque você não é engenheiro, e o Não, e juiz eu você. não duvida que não seja diferente. Mas é assim mesmo que funciona, vai ver a conclusão. Eu vejo muito laudo, que é uma pena, que o perito acaba de responder os quesitos e passa para o termo de encerramento, Ah, é uma dó. entendeu? É Aí uma fica dó mesmo. prejudicado, porque você não chegou Fica. ao principal, é você juntar tudo. Outra coisa que eu acho fundamental, primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma perícia, que eu vou escrever o laudo de perícia, eu começo com considerações preliminares. Nessas considerações preliminares, eu dou uma lida nos autos e coloco ali tudo que foi fornecido pelos autos. Porque eu chego para você, Nancy, eu acho que muito do laudo técnico de engenharia já está nos autos. Ah, sim. É só você ler os autos. A É só ler. vistoria é um complemento, É sabe? As verdade. E perguntas que ele estão traz ali. a técnica, né? A vistoria traz a Exatamente, técnica, né? Mas exatamente. a essência está lá nos autos. Está tudo Você nos está autos. exato. Se E uma você coisa não que lê, pode é, falar. eu me ressinto nos laudos quando há culpa concorrente, entendeu? E o perito não é claro nisso. Ele não fala, olha, A e B são culpados, A por isso, B por aquilo. Você não Embora pode muitas fazer isso. vezes, embora muitas vezes envolva uma relação de consumo, eu concordo, e aí tanto faz, porque eles vão responder solidariamente, mas em determinadas situações tem que falar, olha, a sua culpa vai até aqui, a do outro dali para frente, entendeu? Isso é muito importante, até para possibilitar uma transação, um acordo. Mas veja uma coisa: num laudo técnico, não há que se falar em culpa. Você pode, quando muito, falar em responsabilidade, em probabilidade. Mas essa história de Sim, imputar culpa
não cabe a um perito. Se você for ver a norma de perícia, que é a 13.752, lá está muito claro, você não pode fazer juízo nem julgar. De valor. De Não, valor. entendo. É que quando a gente fala em culpa, é por quê? Porque o jurisdicionado, o cliente, ele está procurando quem é o culpado, quem é o pai da Aham. criança. Mas, tecnicamente, é responsabilidade, entendeu? E essa clareza, muitas vezes, falta nos laudos. É muito difícil você encontrar um perito, o assistente não, porque o assistente é aquela coisa Não, prévia assistente e já vai você já direto. direciona e fala para ele, olha, eu quero que você delimite aqui quem é o pai da criança, qual é a responsabilidade, como é que funciona isso. Aí é tranquilo. Mas perito, muitas vezes, é complicado que se faça isso. É por isso que Você eu vê digo a você muito que isso também? muito. É muito mais fácil você ser assistente técnico do que ser perito. Mas, assim, inúmero, eu prefiro trabalhar em 10 assistência técnica do que uma perícia. Por Na quê? perícia você recebe quando o juiz determina, quanto o juiz acha que é justo, na hora que o juiz quer. Assistente técnico, não. Assistente técnico lida direto com a parte, meus honorários são tal, meu laudo é esse, passe bem. Certo? Perito É judicial verdade. não é fácil. Sabe? Chega um ponto que você olha, meu Deus, eu não aguento mais. Sabe? Vem de cá. E agora não E os sei quem tem dúvida. esclarecimentos? Vem os esclarecimentos de novo, não é bem assim. Aí o advogado que quer tumultuar pede um monte de esclarecimento que não tem nada a ver, só para tumultuar o Ou então processo. coisa repetida, né? É, Já falou, já falou. com outras palavras, às vezes, né? Mas ele vai lá e pergunta de novo. Mas Nossa, aí como é você faz horrível uma isso. coisa muito boa. Você vê esse esclarecimento novo, vai lá no seu laudo, copia e cola o que você já colocou e Vide, não, pronto. nada. Imagina, ter visto perito que nem esse trabalho tem. Ele põe lá, vide resposta tal do laudo principal, Ah, que é não, para não facilitar a vida do caboclo. eu facilito. E outra coisa, que eu ia falar para você? Com relação a Dos esclarecimentos. dos esclarecimentos. Ah, e quando faz pergunta que não tem absolutamente nada a ver com a ação. Meu Não é Deus, objeto desta perícia, ponto. é Porque isso é verdade. muito comum também. Tem muito, E é. outra coisa É. que eu acho, me desculpa falar assim, mas eu sou super direta. A grande maioria, quando o juiz nomeia um perito, você tem 5 dias para apresentar seu assistente técnico e seus quesitos. O que acontece? O advogado não teve tempo ainda de saber quem vai ser o assistente técnico. Então, o advogado faz as perguntas. E sendo um assunto extremamente técnico, sai muita coisa que não tem a ver, né? Mas, ai, Luiz, ó, você desculpe, Ai, porque desculpa, aí eu tudo bem. acho que é um pouco, né, vai de advogado para advogado. Porque, Não, por não exemplo, estou apontando é, ninguém. Eu estou dizendo que é não, eu comum eu achar entendo. isso. O que que acontece? Quando a gente já sabe que vai ter nomeação de assistente, que vai ter perícia, antes mesmo do juiz nomear, eu já estou falando com Mas os é seus o colegas certo. engenheiros que Uhum. atendem. Olha, faz aqui uma cotação que o cliente vai pedir, prepara para mim aí quanto você vai cobrar para fazer os quesitos, como a Caroline está dizendo, é quase uma tragédia anunciada. Eu sei que não vamos fugir da perícia. Então você já sai a caça, entendeu? Porque aí quando vem a gente não fica nesse perrengue, porque 5 dias é muito pouco. O prazo é 5 muito dias curto. O é cliente muito curto. quer falar com 3 engenheiros, quer ter 3 orçamentos, quer ter 3 opiniões para poder decidir. Em 5 dias é quase impossível. Então você tem que se preparar antes, né? Tragédia anunciada, vamos correr atrás. Não, você falando assim, tomada de preço. Isso é uma parte da ética que é muito desagradável, você julgar um trabalho técnico pelo preço. Sabe, você quando vai Minha no médico, você vai pela amiga, confiança
ou você Minha vai por... amiga, advogado, o povo está consultando advogado e tem a cara de pau, não sei se é cara de pau, né? Ou transparência, vamos, É cada um fala de pobreza um de jeito, espírito isso. também que seja, e fala assim, não, doutora, mas eu já falei com um doutor, não sei das quantas, e ele faz por menos. Não, doutora, mas sabe o que que é? Que eu estou fazendo uma cotação. Gente do céu! Aí eu Eu, faço, o senhor tem que ficar com quem lhe ofereça melhores condições. Mas isso aí é praxe. não, Ó, eu penso assim, as pessoas perderam a noção de preço de e ética, valor. E de ética. valor. Ó, ética, então, veja, ficou lá no chinelo. Porque Hum, estão atrás do que é mais barato, que é o preço, e esquecem do valor, da qualidade. da Isso qualidade. faz toda a diferença. Leilão de honorário, seja na engenharia, a Janine é advogada, está falando aqui também, seja na engenharia, seja na medicina, seja na advocacia. Gente, isso é um absurdo. Você já se E deparou não com é uma alguém? coisa assim que são 100, 200, 500 reais de diferença. Imagina, às vezes é 90% de É. diferença. Deus me livre. Cliente assim, olha, obrigada. Não, não funciona, não dá certo. E tem outra coisa. Já chegaram para você para pedir cópia de algum processo que você trabalhou para ver seu trabalho? Nossa, não, ainda não. Já Não chegaram cheguei. para mim. Doutora, a senhora pode me mandar um laudo seu para eu dar uma olhada? Eu falei, isso é uma questão de falta de ética que eu não vou fazer. O laudo que eu faço é para cada Jesus, cliente. Eu não posso passar um laudo para o para. senhor de um cliente meu. Mas Meu Deus do existe céu. gente. Olha, teve advogado que já veio me pedir isso. A senhora pode me passar um laudo seu para eu dar uma olhada? Eu falei, não, não posso. O senhor contrata outra pessoa que possa fazer, atender esse seu pedido, porque eu não posso. O laudo que eu Então, faço não é meu, é do meu já pensou? É cliente. do cliente, é. E ainda mais hoje, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, você já pensou Uhum. você entregar um laudo com dados pessoais, com fotografias do imóvel, com as... Deus me livre e guarde, Gente, olha imagina o só. processo que eu tomo na escola. Sabe, as pessoas perderam realmente, como você falou, a noção. Perderam a Olha, alguém noção. escreveu A aqui que Lu é as pessoas são a sem noção. Luciana, querida amiga, está sempre presente nas nossas lives, está falando exatamente É, isso. As pessoas estão sem noção nenhuma, nenhuma, não tem nenhuma. mais parâmetro de respeito. A Marina falando aqui, olha, É, desrespeito com os profissionais, né? total. Enfim. Ah, fulano cobra mais barato. E outra coisa, Nancy, existem meios de você avaliar o trabalho do outro monetariamente. Tem a tabela do Instituto de Engenharia, tem a tabela do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, tem a tabela do CREA. Ninguém solta, eu pelo menos nunca soltei um preço no ar por achismo. É. Eu calculo as horas técnicas e mostro quanto custa uma hora técnica. O pessoal pensa que é como se fosse uma linha de montagem, onde você fala assim: vou encomendar, sei lá, uma blusinha. Você É, pode me fazer uma amostra? Aí aham, a empresa vai lá, faz a amostra, leva. é mais ou Gente, não é menos isso. assim. É mais ou Não menos é isso. assim que funciona, né? E Barato sai caro, olha, é isso mesmo, Denise. a chamada Assembleia de Condomínio, que você é Tchum! convidada porque alguém quer saber se vai fazer o trabalho com você ou não. Você vai para lá, eles querem saber tudo, como é que faz, como é que conserta, antes de contratar você. E se você fala muito, você não é contratada. Porque eles vão lá Porque no eles já Zé da sabem o que tem que esquina. fazer E aí eles vão no Zé da esquina e fazem e com faz. o Zé da esquina, né? Exatamente, exatamente. É muito difícil hoje. As pessoas não têm ética, não têm transparência, não têm lealdade. Isso é complicado. Mas eu acho que cabe a nós, né, termos postura como essas que você falou e lutar por isso, para que possa, quem sabe, disseminar isso na mente de outras pessoas e acabar com essa cultura horrorosa de Olha, eu leilão, acho que dessa coisa depois que toda. fizeram uma escola, desculpa falar assim, depois que fizeram uma faculdade de direito e uma escola de engenharia em cada esquina,
Todo mundo virou consultor. Você já viu É isso? difícil. É difícil. Todo Meu, mundo fina- virou consultor. meu finado sócio dizia assim: ai, advogado tá pior que chofer de praça. Cada esquina tem um. Mas, não, as Mas é aquilo que a faculdades gente estava falando, né? É qualidade. Vamos pensar na qualidade, vamos pensar na história, na segurança. Eu ainda penso assim que a melhor prova, a melhor referência ainda é o boca a boca. o As boca a pessoas para boca. quem você fez um bom trabalho vão sempre te referenciar para outras pessoas, entendeu? É bem verdade que assim, você pode ter tido 10 casos maravilhosos com um atendimento perfeito. A escorregadinha em um deles, o povo sai metendo a boca, porque para criticar é mais fácil, para elogiar e defender é mais difícil. Mas é verdade que o boca a boca ainda é melhor. Olha o que a Cacá Toscana está falando aqui. Não sei. Se não é consultor, é coach. Agora também todo mundo é coach. É coach, é coach. É. Oh, meu Deus do céu, vou te contar. Você falou que queria falar um pouquinho de laudos, de normas da BNT, só que o que acontece? Menino, o tempo passa muito rápido. São Quanto tempo a oito, gente tem? são 8h47. Nós temos menos que 13 minutos, se eu não errei nas contas, né? Porque advogado é ruim de conta. Então, Ah, vamos escolher alguma coisa para falar, assim, vamos falar, por exemplo, eu vi aqui que você mandou para mim, inspeção predial, segurança, habitabilidade, sustentabilidade. inspeção predial seria perfeita e seria muito mais fácil de fazer se os edifícios, quando são entregues pela construtora, a construtora desce. Um jogo de planta que agora é tudo disquete, né? Um disquete com planta de arquitetura, um disquete com planta de estrutura, uma disquete de instalação, outro de fundação, de instalação elétrica, ar-condicionado, para... Não tem. Você vai num prédio, não tem. Às vezes tem 2, 3 plantas velhas que sobrou de não sei o quê, em toda rasurada, que é o que você tem. Nossa, Sabe? Então, fazer uma inspeção predial, você tem que sair medindo, fazendo croquis, adivinhando. E nossa, que quando é inspeção loucura. predial, você tem que ver tudo isso, você tem que ver as instalações, você tem que ver como está a estrutura, você tem que ver como é que está a caixa d'água, a casa de máquina, como é que está funcionando o prédio inteiro e quais são os principais danos que tem. Porque eu nunca entrei num prédio que eu dissesse assim, nossa, o prédio não tem nada. Desde Falta muita 84. manutenção, né, Heloísa? Mas Manutenção aí é um é que está, problema ninguém quer seríssimo, gastar né? com manutenção. E se esquece, se você não gastar com manutenção hoje, você vai gastar 2, 3 vezes mais daqui a 5 anos. É Quanto verdade. mais deteriora uma estrutura, mais cara a recuperação. Sabe? Porque Certo. chega aquele ponto que eu estava conversando com você no início. Por exemplo, tem uma infiltração, essa infiltração provocou uma corrosão, essa corrosão está aumentando. Se essa barra perder 30% do diâmetro original, essa barra tem que ser substituída. Você Está já imaginou que é condenada. substituída? Uhum. Meu Deus. Aí vai implicar em soldagem, descascar a viga inteira, até achar uma parte que esteja assando do aço, para poder completar aquele aço que foi perdido. Ninguém enxerga Gente, isso. É a famosa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De não tanto tem ter jeito. infiltração. Não tem jeito. Sabe? Eu não falei aqui sobre outro tipo de laudo, que são os laudos de avaliação. Que existe uma Certo. norma de avaliação de imóveis Aham. tem 6 partes. Essa norma é uma norma única que, enquanto a de perícia judicial, tem um monte, tá? Certo. Porque engloba desde a norma de carga. Por exemplo, você vai foi muito engraçado quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 82, a empresa que eu trabalhava em Recife comprou um Aham. prédio aqui às cegas. Ia ser um Hum, armazém de borracha sintética, tá boa a oferta, vamos comprar.
E aí, a sobrecarga que precisava, a sobrecarga é quanto você põe de peso, fora o peso próprio da estrutura, fora o revestimento, fora tudo. A sobrecarga era Entendi. de 500 quilos por metro quadrado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Não tem planta, não tem ferragem, não tem nada. Fui consultar, não tem nada, é pura É um adivinhação. Eu tô quebra-cabeça que você tem que montar. Não, aí eu pensei o seguinte, só tem uma coisa que eu posso fazer, é uma prova de carga. O que é uma prova de carga? Você instala hastes de aço, vai colocando a carga, que normalmente é em caixa d'água, você faz as caixas para Aham. entrar 10 centímetros de água, são 100 quilos por metro quadrado. 20 centímetros de água, 200 quilos por metro quadrado. E você vai aumentando até ver quanto aquela estrutura deforma. Quando a estrutura chega no limite, a estrutura é assim, se você passar de um certo limite do carregamento, aquela deformação não volta. Então, na Entendi. prova de carga, você tem que levar ela no limite que ela volte. Aí E isso você faz. demora muito para fazer, Não, Heloísa? demora Você um consegue... dia. Um Você tem dia? que. Não, você tem que montar as cargas, faz a Aham. leitura no primeiro dia, deixa, se não me engano, 7 dias com uma água e faz uma leitura de novo e descarrega. Entendi. Entendeu? Mas essa é a única forma de você saber quanto aquela estrutura vai entrar, vai aguentar. Fora disso, Certo, seria muito tirar a bem. radiografia da viga, que é caríssimo. Um equipamento Não. para tirar fotografia de viga, para ver qual era o aço que tem ali e fazer teste, para saber qual é o concreto, qual é a resistência do concreto que eu tenho ali. Ou seja, é um negócio impossível. A melhor coisa que você tem a fazer é uma prova de carga. Quanto a estrutura aguenta? Entendi. Não sei, vamos fazer uma prova de carga. Aí você chega na resposta que você precisa. Aham, Muito bem, muito bem, muito bem. É bem burocrático mesmo, Lu, mas é uma coisa que se faz necessária quando faz. você precisa, né, chegar a essa conclusão. Agora, Heloísa, o pessoal está falando aqui, vamos marcar outra live, tem muito assunto. A gente acabou que não conversou nem a metade do que a gente tinha pensado, como sempre, né? Nunca dá tempo. Eu não sei Mulher se fala muito, né? eu não sei, eu não queria falar isso, né? Mas já que você falou, eu vou concordar, não vou desmentir ninguém. Mas a gente acho que pode pensar numa outra live, e você também Pois tem não. uma expertise em direito ambiental, Meio né? ambiente. É. Isso. Fala um pouquinho aí, uns 2, 3 minutinhos para a gente sobre essa parte do meio Olha, ambiente. direito ambiental é minha paixão, porque Hum, em 2000 eu resolvi fazer MBA em tecnologias ambientais e em seguida eu fiz mestrado em meio ambiente na USP. É uma certo. paixão que eu tenho, eu acho que eu sou uma bióloga marinha frustrada. E na parte ambiental é muito interessante as perícias que envolvem terreno de marinha, que envolve área de preservação permanente, que envolve uma série de coisas, de parques marinhos e tudo, que ninguém se atém a isso. Até bem pouco Entendi. tempo atrás, todo mundo construía na beira do mar, independente de ser terreno de marinho ou não. Agora Certo. está havendo uma releitura, para você ter ideia. O terreno de marinha era definido como a maré alta do dia tal do ano de 1831. Isso, o mar é dinâmico e muda a qualquer hora, É, certo? Então, agora está sendo feito um novo levantamento para saber aonde passa agora aquela tal maré de 1831. Eu acho isso Jesus. fascinante, fascinante. Eu E aí acabei vai de fazer. mudar todas as dimensões do terreno de marinha, né? E eu tive uma perícia da Justiça Federal em Ilhabela, Aham. e uma das perguntas do juiz era esse: onde passa a linha de marinha? Você sabe que a linha de marinha passava pela casa inteira, deixava 30% do jardim da casa? Gente! E isso considerando aquele parâmetro de mil e Não, oitocentos, não, e isso não já tem dados atuais que mais mostram onde recentes. passa essa linha de marinha agora. Isso não está Ah, divulgado em público, mas você consegue isso na. Como é que chama?
Você consegue isso, já vou lembrar o órgão que toma conta disso. Tá? Você consegue, eu escrevi para lá como perita, dei as Aham. coordenadas do terreno e eles me passaram a coordenada da onde passa a linha de marinha agora. Ah, entendi, entendi. Olha, temos aqui menos que 5 minutos, minha amiga. Acho que a gente vai ter Tá. que pensar numa outra, ou para complementar essa, ou para fazer essa abordagem ambiental, que é muito interessante, é muito bacana. Eu E estou à não é todo disposição. mundo que conhece, não é verdade? Uhum. Tem poucos especialistas como você nesse assunto. Então, eu já deixo aqui o meu convite para você, para a gente agendar Obrigada. uma outra Será um data. prazer. Uhum. Ah, então, vai dar certo, e a gente combina aqui para bater um papo, então, olhando um pouco essa parte da engenharia ambiental, esses cuidados que a gente precisa ter. A Marina falou aqui sobre aquecimento global, mas temos tantos outros pontos envolvendo esse tema que eu acho que também vai ser muito gostoso. Eu vou me despedir por aqui, vou agradecer a presença dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus clientes queridos que estão sempre nos visitando e também aqueles que entraram aqui na nossa live através da Elo, que é uma querida que vai voltar aqui para a gente continuar esse Vou sim. papo. E uma boa noite a todos. Elo, para você se despedir da turma, Boa porque senão a gente noite. perde a gravação. Foi uma maravilha. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Estou inteiramente à disposição. Vamos marcar alguma coisa para a gente bater um papinho sobre o meio ambiente. Vamos sim. Obrigada a todos que estiveram nos assistindo e qualquer dúvida vai falando com a gente. Boa É isso noite. aí. Um beijão. Boa Beijo. noite. Tchau, querida. Tchau.